começando, como sempre, falando quem sou eu, né? Porque sempre tem gente que não me conhece, que vê uma live lá e simplesmente entra, ou que me conhece há pouco tempo, então me apresentando antes de tudo. Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina, eu sou médica, sou pediatra e aqui nas minhas redes eu ajudo mães de primeira viagem a estarem preparadas para a maternidade. O tema da nossa live de hoje é os principais marcos do desenvolvimento até 1 ano de idade. A gente vai passar então mês por mês falando o que é esperado. E aí eu queria já, antes de tudo, começar dizendo que se o seu bebê foi mais rápido do que isso, então se ele atingiu aquele marco antes do esperado, tá normal, não tem problema. Alguns bebês são mais apressadinhos mesmo. O que não pode é demorar muito. E aí aqui eu vou falar o que a gente espera para cada mês. Não é a idade máxima. Então, por exemplo, eu posso falar que com 3 meses a gente espera X. Não é que com 4 meses já está atrasado. Não. Alguns marcos do desenvolvimento são, por exemplo, entre 3 meses e 5 meses, entendeu? Tem sempre um período, porque os bebês eles não são todos iguais. Cada um é único, cada um tem seu tempo. A gente tem que respeitar assim, sem nenhuma comparação, mas existe um máximo. E aí não pode cruzar essa linha. Cruzou essa linha do máximo, tem um atraso de desenvolvimento, precisa conversar com o pediatra, porque pode sim ser só uma falta de estímulo, de estimular especificamente aquele marco, mas pode ser alguma coisa por trás, então merece acompanhamento. Hoje a gente vai falar até 1 ano de idade, mas eu queria só comentar com vocês sobre os primeiros 1000 dias de vida. Então, quem aqui já me conhece, quem viu minha apresentação sabe que eu sempre falo desde a gestação até os 2 anos de idade. Por que da gestação até os 2 anos de idade? Porque esses são os primeiros 1000 dias de vida do bebê. Então, se você começa a contar do primeiro dia de gestação, a gente tem 270 dias de gestação, mais 730 dias do primeiro e do segundo ano, e aí a gente forma os primeiros 1000 dias do bebê. Esse é o período que ele mais se desenvolve da vida inteira dele. Então, tanto a parte física, é o período que ele mais cresce mais até do que na puberdade, é o período que o cérebro, ele vai chegar quase do tamanho do cérebro de um adulto, ele cresce 75% já do que ele tem que chegar nesses primeiros 2 anos, e também da parte do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento social. Então, esse período dos 1000 dias é o período de maior estirão físico, cognitivo e emocional que o bebê pode ter. Eu considero o período mais importante da vida dele, porque tudo que a gente faz nesse período impacta pro resto da vida, inclusive a gente tá falando até da vida adulta. Só que hoje a gente separou, porque como são muitos meses, a gente separou até 12 meses para conversar. E a gente já vai partir pro primeiro mês. Mas lembrando dos prematuros. Então, os prematuros, eles vão atingir exatamente na época que eu tô falando? Então eu falei assim, com 1 mês a gente espera isso. A gente espera isso pro prematuro também? Não. Porque prematuro é atrasado? Não, prematuro não é atrasado. O prematuro, ele demora a mesma quantidade de tempo que o bebê que nasceu a termo para chegar lá. Então, se a gente espera um desenvolvimento com 1 mês, o prematuro, ele também vai demorar 1 mês para chegar lá. Só que ele nasceu antes. Ele tinha aí, às vezes, mais 3, mais 4 semanas na barriga da mãe, que ele poderia ser só ali um feto, ficar dormindo, relaxado, só que ele nasceu antes. Então, a gente precisa corrigir essa idade. Então, a gente sempre considera 40 semanas, né, de gestação para essa correção da data. A gente chama isso de idade corrigida. Então, o prematuro, ele sempre vai ter 2 idades dele. A idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Nasceu, começa a contar. A idade corrigida começa a contar depois que ele atinge 40 semanas, que seria a de gestação. Então, por exemplo, se ele nasceu com 36 semanas, que é 4 semanas antes do previsto, de 40 semanas que a gente considera, a gente só vai começar a contar
depois de 4 semanas. Depois de 4 semanas, a gente espera que ele tenha nascido. E aí, quando ele nasceu, ele começa a agir como um nenê que acabou de nascer. Mas ele já tem 1 mês de vida da cronológica, desde que fez a certidão. Tudo bem, mas era para ele estar no útero. Ele acabou de nascer em termos neurológicos. Então, a idade corrigida, a gente vai sempre tirar o que falta de 40 semanas da idade atual. Entendeu? Então, esse bebê que nasceu com 376, que eu falei, que está 4 semanas atrás, quando ele tiver 1 mês, ele vai ter 0. Quando ele tiver 2 meses, ele vai ter 1 mês de corrigida. Então, só tenham em mente que eu vou falar aqui o que a gente espera para cada mês, mas os bebês prematuros a gente espera todo o desenvolvimento cerebral e neurológico dele pela corrigida. Em algum momento da vida do prematuro, a corrigida vai bater com a cronológica. Normalmente até os 2 anos. Então, até os 2 anos, ele vai estar fazendo a mesma coisa que um bebê que nasceu a termo. Mas alguns bebês é até antes. Tem prematuro, gente, que nem sabe que é prematuro, que faltou avisar eles. Que eles agem como se não fossem. 5 meses, prematuro de 29 semanas. Nossa! Juliana, deve ter sido uma jornada, né? Mães de UTI sabem como que é toda esse tempo, né? Essa preparação, tudo é desafiador. A maternidade como um todo já é, né, gente? Vamos lá, então se você já tem seu nenê e ele atingiu aquilo que a gente espera para aquele mês, você manda aí, ok, atingiu, check. Então, começando com o primeiro mês de vida. O que a gente espera do primeiro mês de vida? Vou te falar que a gente espera pouco do primeiro mês de vida. O primeiro mês, o bebê, ele mal percebeu que nasceu. Para ele ainda está na barriga. E aí ele fica sempre na mesma posição, que é essa posição dos bracinhos fechados, as perninhas também dobradas e as mãozinhas fechadas. Eu recebo muito pai e mãe falando, nossa, doutora, ele não abre a mão, é normal? Sim, é normal para o bebê de até 1 mês. Mas ele mexe todos os membros, então mexe os braços e mexe a perna. Quando ele fica nervoso, quando acorda, ele mexe e depois ele vai lá e volta para essa posição. A gente espera também que ele faça contato visual, então o seu bebê de 1 mês ele vai olhar para você, mas ele ainda não acompanha. Até porque a visão do bebê de 1 mês ainda é muito ruim. Eles enxergam pouquíssimas cores e eles enxergam só uma distância de 30 centímetros de você. Então, se for uma coisa muito longe, ele não vai enxergar, tem que estar pertinho. O que é a distância de 30 centímetros? Ó, que coincidência! É exatamente a distância do peito até o rosto da mãe. A natureza é perfeita, né, gente? Então, essa distância eles conseguem enxergar. Então, vai brincar com o bebê de 1 mês, vai olhar para ele, a gente vai olhar bem pertinho para ele conseguir ver. E logo ele vai dormir, porque eles dormem a maior parte do dia. A gente conversou sobre isso na nossa última live. A gente espera que um recém-nascido durma 18 horas por dia. Eles também têm muitos reflexos. E eu acho importante que vocês saibam que existem os reflexos para não ficar achando que seu nenê de 1 mês já está querendo andar. Então, quais são? Existem muitos reflexos, tá? Mas o que os pais normalmente percebem e que eu acho que é importante que vocês saibam é o reflexo de procura. Toda vez que você pegar um bebê de 1 mês e você encostar aqui, ó, ou aqui, ele vai procurar como se estivesse procurando o peito. Então, encostou, ele vai fazer assim, ó, vai virar pra cá. Encostou, ele vai ficar pra cá. Tem mãe e pai que fala assim, nossa, doutora, ele tem fome o dia inteiro, ele quer mamar o dia inteiro, porque eu encosto, ele começa a procurar. Não é que ele tá com fome, é o reflexo de procura, é involuntário. É o reflexo que existe justamente para eles conseguirem mamar nesse começo, eles aprenderem, mas é involuntário. Tem o reflexo de sucção também, que se você encosta na língua dele, ele começa a sugar. Então, se você colocar o seu dedo na língua do seu bebê, ele vai sugar a sua língua. Ele vai sugar o nariz do pai, se encostar, é assim mesmo, é um reflexo. O reflexo de preensão palmar. Toda vez que você encostar na palma dele, ele vai
fechar, e vai fechar muito forte. Eles fecham, ó, no nosso cabelo, às vezes, eles fecham nos próprios cabelos. E você fala, meu, esse nenê, por que ele fica agarrando o próprio cabelo dele? Ele não tá agarrando o próprio cabelo dele. Ele faz assim, ó, sem querer, aí ativa o reflexo de preensão, a própria mão dele fecha. E aí ele não consegue tirar. Tadinho, gente. A vida do recém-nascido é uma vida difícil. Também tem, e aí, não é de propósito que eles pegam no seu cabelo também, viu? É reflexo. Tem o reflexo da marcha, chama marcha reflexa. Toda vez que seu bebê estiver deitadinho, se você apoiar as pernas, os pés dele, a sola do pé dele, ele vai empurrar. Como se ele estivesse querendo andar. Se você colocar o corpinho dele um pouquinho para frente, assim, apoiado, ele começa a dar passos mesmo. Ele não faz isso voluntariamente, ele não tá querendo andar, é só um reflexo do cérebro dele. Isso vai sumindo com o tempo. E o último e mais famoso, mas que mais atrapalha a gente, mas que é importante existir, o reflexo de Moro. O reflexo de Moro é um reflexo que toda vez que você soltar os braços do bebê, ou que você mudar a altura dele muito rápido, ou que você fizer um barulho, ele vai fazer assim, ó. É o famoso reflexo do susto. Tem muita mãe que fala, nossa, meu bebê é muito assustado. Ele não é assustado, ele tem um reflexo, é involuntário. E aí o reflexo, por que eu falei que o reflexo de Moro é inimigo? Ele precisa existir, viu, gente? Ter o reflexo de Moro mostra que o cérebro do seu bebê está desenvolvendo da forma que ele deveria desenvolver. Só que ele é o maior inimigo do sono, porque o bebê tá lá dormindo bonitinho, você vai tentar colocar ele no berço, muda a altura, reflexo, acorda. Tá colocando ele no berço, solta os braços, reflexo, acorda. Então tem que ter muito cuidado. O maior aliado contra o reflexo de Moro é o charutinho. Ou o swaddle, né, que a gente, o saco também de dormir, que deixa os braços dele fechadinho. É isso que a gente espera de um bebê de 1 mês. Não muito. Fora cocôs, choros e dormir. Gente, quando eu fico parada assim lendo, eu tô lendo, tentando acompanhar os comentários. Ai, tem que esticar a perna pra medir, não tem jeito. Uma pessoa falou assim, doutora, eu fico com dó quando ficam esticando a perna pra medir. Realmente, esticar a perna é uma posição que não é natural pra eles nesse começo. Mas eu preciso saber se ele tá crescendo, não tem jeito. Dois meses, vamos lá. Gente, minha voz já tá falhando, já é terceiro dia de live de 8 e eu tô já não aguentando. 2 meses, o que a gente espera? Com 2 meses, esse bebê, além de te olhar, ele acompanha com o olhar. Então, se você começar a andar, ele vai acompanhar com a cabeça voluntariamente. Ele vai virar o rosto para olhar vocês. Ele também começa, se você deixar ele de barriguinha assim para baixo aqui, ele começa a levantar o pescoço. Parece aquelas... Sabe aqueles bichinhos que você coloca no carro que fica assim, ó? É o bebê de 2 meses, ele fica com esse pescocinho assim. Ele tá começando a ter um controle do pescoço, mas ainda não é completamente. E também ele sorri para você, mas é um sorriso ainda de reflexo. Não é um sorriso intencional. Sinto dizer, tá? O que fazer para estimular o desenvolvimento? A gente pode combinar de fazer uma live de o que fazer para estimular o desenvolvimento. Hoje a live vai ser o que a gente espera do desenvolvimento. Porque senão hoje a gente vai ficar aqui 3 horas falando. E não tem como. Ó. Tem que esticar as... Precisa esticar as 2 pernas para saber se é do mesmo tamanho. Pelo menos uma vez, né? 3 meses. O que a gente espera do bebê de 3 meses? Esse bebê de 3 meses é o bebê que saiu da esterogestação. Se você é gestante, você não sabe o que é esterogestação, procure saber, porque isso resume a vida do bebê nos primeiros 3 meses. Inclusive, não procura não, é só esperar a semana mãe de primeira, porque eu vou explicar sobre esterogestação lá. E aí você vai entender tudo. Mas, com 3 meses, o bebê saiu da esterogestação. Então, ele começa a perceber o mundo ao redor, a partir dos 3 meses, tá, gente? Então, ele percebe contato. Então, se você tá olhando pra ele, ele percebe que você tá olhando pra ele. E agora vem o sorriso social. Ele sorri pra você porque ele está feliz. Ele sorri porque
é de propósito, ele está sorrindo pra você. E aí começa a vir aquele risadinha alta também. Eles começam a ter controle do pescoço, se forem bem estimulados no tummy time. E aí, com o controle do pescoço já bem estabelecido, começa a descer aqui pra coluna, eles começam a atingir a posição de esfinge. Então, você coloca ele de barriga pra baixo, ele, ó, levanta e fica levantadinho aqui, ó, com um bom controle, sem ficar, ó, pendurando a cabeça. E ele também começa a pegar objetos. Se você dá alguma coisa na mãozinha dele, ele segura. Meu bebê faz 3 meses amanhã, já tá controlando o pescocinho. E o bebê de 4 meses? Aí o bebê de 4 meses, com certeza, fez 4 meses, saiu do fim da esterogestação. Esse bebê de 4 meses, gente, ele tá mais interessado, porque ele começou a enxergar melhor o mundo. Inclusive, aquela distância de 3 centímetros, de 30 centímetros que ele enxergava até então, começa a ficar um pouco mais longe. Ele vê a distância, ele percebeu que ele saiu da barriga da mãe, que ele é uma pessoa. Então, o mundo, ele começa a se tornar um lugar um pouco mais atrativo, eles começam a perceber o ambiente ao redor e eles ficam muito mais interessados. Inclusive, é nesse momento de 4 meses que o bebê, ele fica tão interessado com o que está ao redor dele que ele para de mamar. Ele começa a mamar, aí ele mama, olha pro lado. Mama, olha pro outro. E aí ele começa a querer mamar o tempo todo, porque ele tá mamando menos, porque ele fica pouco focado nas mamadas. E aí não enche a barriga, ele quer mamar depois de 1 hora. E aí, com 4 meses, muitas mães falam: nossa, eu tô sem leite, porque o meu bebê, ele tá mamando muito, muitas vezes ao dia, e ele mama pouco, porque ele tá só distraído com o mundo ao redor. Um jeito de tentar ajudar isso é começar a amamentar num lugar mais calmo, então com poucos estímulos. O bebê de 4 meses, ele fica feliz quando ele te vê. Então, você chegou, é aquela festa. Eles já demonstram emoções, eles demonstram afetos. Só que eles começam a ficar também, eles começam a estranhar pessoas que são novas. Não é ainda aquele negócio de chorar, mas ele já olha meio estranho para uma pessoa que ele nunca viu, porque ele já reconhece quem faz parte do dia dele. Eles começam a coordenar melhor as mãozinhas. Então, além de segurar objetos, eles interagem. Então, eles chacoalham, mexem nos objetos. Eles têm também um melhor controle do tronco. Então, lembra que eu falei que estava no pescoço o controle? Agora já desceu e ficou no tronco. E aí, com isso, eles começam a lateralizar. Então, se ele está de barriguinha para cima, ele começa a ficar de lado. Com 4 meses. Também é a época que eles começam a pegar nos pezinhos. Então, eles levantam a perna e ficam segurando no pé. E é a época também de pivotear. O que é pivotear? É quando ele fica parado de barriga e ele fica girando ali no próprio eixo. Então, você coloca ele assim, quando você vê, ele já está girando ao redor dele mesmo. O controle do músculo chegou no tronco. Eles também começam a entender que eles têm controle da própria voz. Então começa a sair aqueles gritinhos. Eles ficam fazendo assim, ó, blá, 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 ficam testando a voz com os lábios. Agora, a partir de 4 meses que a gente começa a ter um bebê que é mais gostoso, é um bebê que não só dorme, faz cocô e mama, é um bebê que dá risada quando você chega, que demonstra emoções, que interage com você. O bebê de 4 meses, eles também entendem, eles não respondem pelo nome ainda, mas se você falar diretamente com ele, ele entende que ele está falando com você, que você está falando com ele. E se você começar a deixar eles sozinhos, eles choram. Até então, o bebê de até 3 meses, ele não percebia muito o mundo ao redor dele. Agora o bebê de 4 já percebe. E ele já quer ter você por perto. Com 5 meses, então. Vamos para os 5. Com 5 meses, vocês estão entendendo que o controle dos músculos, ele está descendo? Então, ele começou aqui no pescoço.
aí depois o bebê conseguiu atingir o tronco, e aí agora com 5 meses o controle chegou na cintura. E aí quando o controle do músculo chega na cintura, lembra que com 4 meses ele ficava de ladinho? Aí agora com 5 meses, ele não só fica de lado, quando ele fica de lado, ele joga a cintura dele e aí ele passa a perna e ele rola. Então eles aprendem a virar e desvirar. Então com 5 meses eu já espero que o seu bebê esteja virando e desvirando. Também é a época que eles começam a sentar com apoio por um tempo maior. Então, se você deixar ele sentadinho com um monte de almofada ao redor, se você deixar sem nada, ele cai pra frente. Mas se você deixar com um monte de almofada ao redor, ele fica um tempinho lá sem ficar estressado já. Então, eles sentam com apoio com 5 meses. Agora eles começam a explorar melhor os objetos também. Então eles pegam um brinquedo, antes eles só pegavam. Agora, aí depois eles pegavam e chacoalhavam. Agora eles pegam, chacoalham, exploram e trocam de mão. Passa de uma mão para outra. Na parte da comunicação, começam a surgir as primeiras sílabas, com 5 meses. Eles ficam dá. E se você está conversando com alguém, ele fica olhando, vidrado assim na sua conversa. Eles começam a prestar atenção nas conversas dos outros. Ó, bebê de 4 meses só fica de barriga para baixo. Ele já lateraliza de ladinho, tem que começar a lateralizar. E aí, com 5 meses, tem que estar virando. Lembra que eu falei que aqui eu tô falando o que a gente espera para cada mês, mas não é o máximo. Se seu bebê não está fazendo o que eu falei com a idade que eu falei, ainda pode ter um tempinho a mais para considerar atraso. Mas já fica, ó, atento e vai falar com o pediatra. É normal adiantar o desenvolvimento? Eu comecei a live falando isso, gente. Então, aqui a gente tá falando do que a gente espera para cada mês. Mas tem nenê que é mais, ó, rápido, mais ligeiro. Então, pode ser que seja antes. Não tem problema nenhum. Se seu bebê tá dando sinal de que ele já quer ficar sentado, que ele já consegue. Mas, ó, para sentar, precisa controlar o pescoço, controlar o tronco, controlar a cintura. Ah, mas o meu bebê tá com 5 meses ainda, mas ele parece que consegue. Vai estimulando. Pode ser que ele esteja adiantado mesmo. Meu afilhado tem 10 meses e já tá andando. Já deu os primeiros passinhos. Olha lá, meu bebê tem 3 meses e tá com a maioria dos marcos que eu falei para 4. Ó, prematuro, eu falei também no começo da live que a gente precisa considerar a idade corrigida para eles, não a cronológica. 6 meses, então, o que a gente espera do 6º mês de vida? Você deu para perceber que de um mês para outro é um ganho muito grande de aquisição? Assim, os marcos, a gente tem bastante marco para cada mês. Passou de um ano, já começa a dar uma esticada, porque é como se eles já conseguissem adquirir o que é mais básico. Aí depois, os ganhos de desenvolvimento, eles vão ficando mais finos, mais rebuscados. Então eles demoram mais, às vezes demora 2, 3 meses para conseguir, por exemplo, já está andando, conseguir pular com um pé só. Então aí demora um pouquinho mais. Agora a gente está falando de coisa mais básica, tipo enxergar. Então 6 meses, falando da visão. Com 6 meses, a visão do bebê é praticamente a visão do adulto. Então, olha o tempo que demorou para eles enxergarem, gente. Com 6 meses, eles conseguem enxergar muitas cores e eles conseguem ter uma visão tridimensional. Então, eles entendem que aquele objeto, ele tem um volume, ele não é um objeto plano só. Visão tridimensional. Eles também começam a emitir sons para mostrar as emoções. Então, eles já têm, né, já demonstram afeto de alguma forma, emoções desde os 3 meses de vida que eu falei. Só que agora eles começam a tentar a usar a comunicação que eles têm para demonstrar as emoções. Então, se ele não gosta de alguma coisa, ele vai fazer ou se ele gosta, ele vai dar uma risadinha ou dar um gritinho. A gente vê aí com 6 meses um esboço de personalidade se formando.
aos poucos. Esse bebê com 6 meses, ele já se reconhece. Então, se você chamar ele pelo nome, você falar, Miguel, ele sabe que é ele e ele vai olhar para você. Ele responde pelo nome. O controle que chegou no quadril já, então ele já rola, com 5 meses ele conseguia virar e desvirar. Com 6 meses ele consegue virar e desvirar para os dois lados. Tanto para a direita quanto para a esquerda com facilidade. E é nessa idade também de 6 meses que eles começam a ficar em 4 apoios. Fica parecendo um gatinho, sabe? 4 apoios. Eles ainda ficam parados. Normalmente eles ficam balançando assim no 4 apoios, mas eles ainda não saem engatinhando, ainda é cedo. E também, a título de curiosidade, porque não deixa de ser um desenvolvimento, né? É com 6 meses que a gente espera os primeiros dentinhos. Eu sei que tem gente que o dentinho nasceu aí com 4, 5 meses, mas a maioria é a partir de 6 meses. Minha bebê com 6 meses já tá engatinhando. Mas engatinhando de sair do lugar mesmo. Às vezes na consulta eu falo pra mãe, não tá muito cedo, impossível, não acredito. Aí a mãe vem, pá, vídeo. Eu falo, menino, não é que é mesmo? Não é que é? Então agora eu passei a não duvidar de nada. Ah, meu bebê tem 2 meses e tá andando. Se você me mostrar um vídeo, eu acredito. Até porque, gente, eu não sei se vocês têm sentido. Eu acho que a informação, né, ela tem alcançado mais a gente. Então, antigamente, principalmente na nossa época, quando a gente era criança, era muito do que, assim, o que o pediatra te falou na consulta e acabou. Às vezes você tem um livro para consultar. Hoje em dia, a gente tem muita informação. Então, as mães, elas estão estimulando o desenvolvimento do bebê desde o começo e estimulando muito. E aí eu tenho notado que os bebês, eles têm adiantado, a maioria tem adiantado muito os marcos do desenvolvimento. As pessoas falam, nossa, parece que os bebês de hoje são mais espertos, mas eu não acho que eles são mais espertos. Eu acho que as mães estão mais preparadas. E aí elas estão fazendo o que precisa até às vezes antes. Estão estimulando desde o começo. A gente está falando de desenvolvimento. Então, eu vi que tem pergunta de vitamina, de introdução alimentar. Introdução alimentar, gente, no canal, no perfil, tem uma live de 1 hora só sobre introdução alimentar. É a minha consulta de introdução alimentar inteira. Então, vai lá que eu tenho certeza que você vai conseguir responder a sua dúvida lá. Olha lá, meu bebê de 2 meses com marcos de 3 meses. Gente, isso significa que vocês estão estimulando muito bem o bebê de vocês. Deixa ele voar. Deu o sinal de que ele está pronto, vai estimulando. Bom, eu falei o 7º mês. Ah, menina, acho que eu não falei o 7º, eu falei o 6º, né? Então, voltamos para o 7º. O 7º mês, o que a gente espera? Com 7 meses, a gente espera que o bebê já esteja sentando sem apoio nenhum, tá? Então, com 6 meses, ele começa a sentar sem apoio por alguns períodos menores, mas com 7 meses, ele tá sentando sem apoio nenhum, sem nenhuma dificuldade por longos períodos. Também é um momento que eles têm aquela posição de sereia, que eles ficam levantadinhos assim e eles conseguem até ir se arrastando, como se fosse uma sereia, assim. E aí eles saem do lugar sem engatinhar em 4 apoios ainda. Eles interagem muito bem com a gente, eles amam brincar. E com os objetos, gente, ele já segura, já troca de mão, começa a levar para a boca e eles já começam a jogar os objetos o tempo todo. Você dá um objeto na mão dele, joga no chão. E isso é uma parte importante do desenvolvimento. É nessa idade que eles estão aprendendo sobre a permanência dos objetos. Então ele joga, ele começa a perceber que quando um objeto sai do campo visual dele, ele não deixa de existir. Ele só não está enxergando mais. Na hora que você pega, ele fala, voltou. Aí ele joga de novo para testar. Aí você pega e fala, voltou. Aí ele percebe na próxima vez que ele jogou que fez um barulho. Será que toda vez que eu jogo faz barulho? Eles são mini cientistas. Eles ficam testando todo mundo ao seu redor. Todo mundo não, tudo ao seu redor. Eles também, com 7 meses, aprendem sons e associam. Então, eles sabem qual que é o som do telefone, qual que é o som do gatinho, qual que é o som do cachorrinho. Eles também entendem sim e não. Então,
Quando você fala sim, e depois isso vem seguido de uma feição positiva, ou quando você fala não e você fica bravo, eles entendem que o sim é uma coisa boa, o não é uma coisa ruim, mas eles não entendem ainda completamente, tipo, não pegue a bola, porque eles mal entendem palavras, né? Então imagina você tá aprendendo um vocabulário, aí você entendeu pega e você entendeu bola. Aprendeu que pegar é pegar, que bola é o objeto. Aí alguém vira pra você e fala, não pega a bola. Você não sabe o que é não, mas você sabe que é pega e que é bola. Aí você vai lá e pega, e tá errado. Porque o não, ele significa o oposto do que a gente tá dizendo. Se for parar pra pensar, é um negócio meio complicado mesmo. Então eles ainda não entendem o não, mas eles entendem que tem coisas, tem palavras que ficam negativas e tem palavras que ficam positivas, porque eles associam o som da palavra ao resto, ao ambiente, às suas feições, aos objetos. Pular a fase do engatinhar. Vou chegar no engatinhar e já falo. 8 meses, então, agora 8 meses mesmo. Com 8 meses, o desenvolvimento, o controle dos músculos saiu do pescoço, passou pelo tronco, chegou na cintura e agora alcança as coxas. O bebê de 8 meses, ele começa, a levantar com o apoio. Então ele pega, segura firme e levanta, como se estivesse fazendo uma musculação nas pernas. Eles também começam a ter uma coordenação fina melhor. Então, as mãozinhas já começam a fazer um movimento de pinça. Eles conseguem pegar as coisas, porque antes eles tentavam pegar assim, né? Agora eles conseguem com o dedinho, a coisa mais bonitinha do universo. Gente, e esse movimento de pinça é uma aquisição muito grande. É muito difícil. Com 8 meses também começam a duplicar sílabas. Papá, mamá, dadá. Será que é papá ou mamá que vai sair primeiro, hein? Papá é mais fácil, se você for pensar o jeito de falar assim. Então eu acho injusto. 9 meses carregando pra papá depois. Mamá é mó difícil. Eles também fazem blabação nessa época. Eles começam blá, 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 como se estivesse falando aquela língua de nenê. E é uma fase que eles querem muito explorar. Por quê? Porque eles conseguiram levantar pela primeira vez com apoio. E aí vocês entendem que o horizonte deles deixou de ser o chão para ser um horizonte muito mais longe. Então eles ficam muito curiosos, eles querem testar, enfiar o dedo em tudo. E se você fica com eles no colo sentado, eles odeiam, eles querem que você ande. 9 meses. Já estamos chegando quase nos 12. 9 meses, o bebê que consegue se levantar, ele consegue fazer o quê? Dançar. Então eles começam a dançar assim, paradinho, segurando. E eles também começam a fazer a passada lateral com apoio. Então, tá encostado na parede ou encostado no sofá, eles vão encostados andando de lado, que é um passo muito importante antes de começar a andar. Eles também começam a imitar gestos com 9 meses. Então, aprendem a dar tchau, tchau, a bater palma, a mandar beijo. Esse é um dos critérios que a gente avalia quando a gente está fazendo o questionário de autismo. Se a criança imita gestos. Também é com 9 meses que eles começam a engatinhar. Então, eles começam a ter uma mobilidade, uma independência maior. Sobre o engatinhar, tem bebê que engatinha de 4 apoios, o engatinhar normal, tem bebê que engatinha sentado, que fica fazendo assim, senta e vai puxando. Também é um considerado engatinhar. E tem bebê que pula o engatinhar. Tem bebê que não engatinha e anda direto. O ideal é passar pelo engatinhar, mas tem nenê que não sabe disso e simplesmente pula pro andar. Não tem problema, desde que ele não tenha dificuldade para andar. É com 9 meses também que começa a ansiedade de separação. É aquele momento que se você sai de casa, é aquele chororô, que eles acham que os pais nunca mais vão voltar. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele está aprendendo sobre permanência dos objetos? Então quando ele começa a jogar o objeto no chão, ele começa a perceber que os objetos que não estão na vista dele, eles retornam, mas alguns não retornam. Então eles começam a entender que algumas pessoas, elas aparecem na casa e elas nunca mais voltam. Toda vez que os pais vão sair, o bebê acha que eles não vão mais voltar.
E aí eles têm é uma ansiedade mesmo, gente, é uma ansiedade de separação. Ai. Tem métodos de tentar diminuir isso. Olha lá, 5 meses já tá duplicando sílaba, gugu, gá. 10 meses, aquela ansiedade de separação piora. E aí eles começam a chorar mais. E é aquele bebê que não gosta de estranho. Que você tenta colocar no colo de outra pessoa, ele começa a chorar copiosamente, não quer estranho. É com 10 meses que eu começo a ter dificuldade na consulta. Porque aí eles chegam, eles olham assim, ó, nunca te vi. Você tá de branco. O que é essa maca que você tá me colocando? Aí é o bebê que chora. Até então, o bebê ele não tá nem aí. Você pode colocar ele onde ele quiser, ele vai, ele não chora, ele deixa. Mas a partir de 10 meses começa já a estranhar qualquer situação nova. Com 10 meses também a gente tem os primeiros passinhos com apoio. Então, se você der a mãozinha, ele dá aí os primeiros passinhos. E também, alguns bebês com 10 meses dão os primeiros passinhos, mas não é uma coisa sustentada, assim. Não é que ele se equilibra, dá o passo e se equilibra. Não, ele se joga. Então, ele tá num lugar, aí ele se joga dando passo e, se você não segurar, ele cai. Então, ainda não é um andar completo. Eles não têm controle ainda completamente das coxas e do equilíbrio. Mas existem esses primeiros passinhos. E com 10 meses também é outro critério de autismo que a gente avalia mais pra frente, né? Se eles entendem comandos simples. Então, e se eles apontam, são 2. Então, pega a fralda, me dá a mamadeira. Um comando simples. Ele tem que entender e executar. E também apontar para mostrar o que ele quer. Ou se você apontar, ele olha. Nos critérios de autismo, na triagem de autismo que a gente faz, existem esses 4 critérios. Se ele... Qual que foi o anterior que eu falei? Se ele imita gestos, se ele entende comandos, se ele aponta para mostrar as coisas e se ele aponta quando você olha. Só de curiosidade. Mas não é com essa idade que a gente faz, tá? A triagem de autismo, a primeira delas é feita com 18 meses, com 1 ano e 6 meses. E aí, então, se eu tô falando que a criança começa a fazer isso com 10 meses, se com 18 meses ela não aponta, não entende comandos, aí a gente já começa a ficar mais atento. Com quantos meses começa a identificar? 18 meses. Algumas crianças que têm um grau mais importante de suporte no autismo, a gente consegue perceber sinais antes dos 18 meses. Mas a primeira triagem universal, que é feita para todas as crianças, é com 18 meses. Então, meu filho não tem nenhum sinal de autismo, mas com 18 meses a gente vai fazer o questionário para todas as crianças. 11 meses. 11 meses, o bebê, ele começa a dar os primeiros passos empurrando objetos. Então, ele não precisa mais de você lá segurando a mãozinha dele. Ele consegue andar e ele consegue parar. Só que ele ainda está segurando, empurrando aquele andadorzinho. Ele não está sentado no andador. É aquele andador que é como se fosse um andador de idoso, sabe? Só que com rodinha. Eles empurram cadeira, empurram sofá, empurra tudo. Também é a época que eles começam a escalar. Então, eles começam a querer subir na cadeira, subir no sofá. Aí, ó, outro critério de autismo que a gente considera, o 5º. Eles gostam muito de escalar nessa fase de 11 meses. Eles reconhecem e agora eles imitam expressões faciais. Então, se você falar bravo, feliz, ele consegue imitar. E com 11 meses é a época que eles começam a querer fazer tudo sozinho. Então, eles querem comer sozinho, eles querem colocar a roupa sozinho, mas eles ainda assim só estão tentando, porque com 12 meses eles conseguem ajudar, então eles conseguem, tipo, se você colocar a calça, ele enfia a perninha, só que ele quer fazer sozinho. E aí, se ele não consegue fazer sozinho, ele fica nervoso. E aí de você se tentar ajudar. Porque aí ele vai ficar o dobro nervoso, porque é pra ele fazer sozinho, mas ele não consegue. Enfim, começam as birras com 12 meses. Antes, eu sei que tem alguns bebês que a partir de 6 meses já começam a se jogar para trás, querer fazer uma birra, mas não é uma coisa muito sustentada. A partir de 12 meses, aí as birras começam a ficar mais consolidadas, mais intensas. E é principalmente por isso, porque eles querem ter autonomia, eles não conseguem e eles ficam nervosos. Então, escovar dente, tudo isso
eles querem fazer sozinhos e não conseguem. E a gente consegue ajudar nessa parte da autonomia. Então a gente consegue, por exemplo, ensinar um jeito de colocar roupa que ele consiga fazer, deixar as coisas de banheiro, por exemplo, a escova de cabelo dele, a altura dele para ele conseguir pentear sozinho, deixar 3 roupas disponíveis para ele conseguir escolher qual que ele quer. É nessa fase que a gente começa a tentar estimular a autonomia. Também eles já começam a se equilibrar. Então, com 12 meses, se você soltar e ele não tiver nenhum apoio, ele fica parado, equilibrado. E alguns já começam a dar os primeiros passinhos e já começam a andar de verdade mesmo. Sem nenhum apoio. Aí consegue andar, consegue parar, consegue andar de novo. Eles ainda não conseguem mudar de direção, viu? Isso é mais pra frente. Então, andar, parar e mudar para outra direção é um marco a mais. Eles também têm uma memória um pouco melhor agora com 12 meses, então eles já reconhecem objetos do dia a dia. Então, se você pegar um celular e der na mão dele, ele vai saber que é para colocar na orelha. Se você, sei lá, o que mais? A panela, se você der alguma coisa, ele vai saber que é para mexer. O garfo, que é para colocar na boca. E aí que eles querem ficar naquela repetição de 1000 vezes, querer fazer a mesma brincadeira do mesmo jeito. Então, 12 meses, todos os marcos do desenvolvimento de todos os meses. Gente, eu sei que ouvir uma pessoa falando é muito mais fácil de assimilar tudo, mas se você procurar a caderneta de saúde da criança, que é dada no SUS, ou pelo menos era dada, mas você encontra o PDF no Google, inclusive tem a de 2024 atualizada, tem todos os marcos de desenvolvimento até, acho que 9 anos de idade, assim, são todos mesmo. Os critérios de autismo, gente, aquela caderneta tem tudo. Então, procurem.